Hoje eu vou falar um pouco sobre Damian, do Hermann Hesse, que é um livro que eu só li recentemente, mas que foi reto, assim, pra posição de meu livro do Hermann Hesse preferido. E, sinceramente, acho que foi meio pro meus top 10, assim, de livros que eu mais me conectei. Eu achei muito incrível. Sei lá, mexeu com alguma coisa ali em mim. Não sei se é algo mais pessoal, mas eu achei realmente um livro muito, muito bom, assim. E daí é aquela coisa, né? Porque por ter gostado tanto, eu queria falar muitas coisas sobre ele. Só que eu realmente não quero tirar o prazer aí da descoberta de quem for ler, então eu também não quero ficar falando muito sobre muitos detalhes do que acontece na história. Mas tá, esse livro, né, ele é um livro que eu acho que a maioria das pessoas lê na adolescência ou no começo da juventude. Ele é um livro muito famoso por retratar esse período. Nessa história a gente acompanha o Emil Sinclair, que é o personagem principal, dos 10, quase 11 anos dele, até uns 19, 20. Então a gente vai passando por todas essas dores, mas também por todas essas descobertas que acontecem nesse período de criação de identidade, percepção de si mesmo, percepção do mundo, desconstrução de alguns conceitos mais infantis em relação ao mundo. Então é um livro que realmente retrata esse período, então ele poderia ser considerado mais assim, coming of age, assim, que eu não sei se tem um termo em português. Só que assim, sinceramente, eu não acho que a jornada que é retratada em Damian é a jornada normal de amadurecimento de um adolescente. Na verdade, eu vejo assim que essa história retrata de uma forma muito sensível e muito verdadeira um processo de expansão de consciência, um processo de desenvolvimento de senso crítico e de busca de autenticidade e de conexão consigo que, sinceramente, eu acho que raríssimas pessoas passam por esse nível de aprofundamento, de percepção e por esse nível de despertar, assim. Então, na verdade, essa jornada do Sinclair, eu acho ela super profunda. Não acho que é o caminho normal dos adolescentes, assim. Eu acho que, inclusive, muitas pessoas, se passarem por isso, talvez passem, sei lá, aos 30, aos 40, aos 50 anos. Eu acho que depende também da jornada de cada um. Eu vejo essa história como a história de uma pessoa muito sensível, muito perceptiva, descobrindo a sua essência e descobrindo como construir o seu próprio caminho no mundo e não seguir o caminho pré-estabelecido por outros ou o caminho através de influências externas, assim, uma pessoa aprendendo a se ouvir e aprendendo a discernir o que deve ser feito, o que ela sente que deve ser feito, né? Mas o que é a história, né, de Damian, assim, em linhas gerais, e o que foi que eu achei mais bonito, mais impactante? Como eu disse, né, a gente acompanha a história do Emil Sinclair, que é um jovem de uma família aristocrática, uma família muito correta, uma família muito séria, mas também afetuosa. Então, ele vem de um lar que é um lar que sempre deu para ele segurança, cuidado, ele sente orgulho da família dele, ele sempre se sentiu muito pertencente àquele meio e muito identificado, assim, com esse meio. E é uma família que ela é muito religiosa, segue os preceitos morais de uma forma mais rígida. Então, ele sempre associou o núcleo familiar dele e a casa e onde ele cresceu com essa ideia muito clara do bem, das pessoas boas, das pessoas corretas, perfeitas. E é muito massa onde começa essa jornada. O Sinclair, ele teve essa infância que foi muito idealizada, que foi um pouco nessa bolha. E ali pelos 10 anos, quando ele começa a entrar em contato com o mundo e com outras partes do mundo, partes que divergem um pouco dessa ideia, né, do ideal que foi construído na casa dele, no momento em que ele comete um ato que, pelos olhos da sociedade, da família e tudo mais, ele entende que é um ato imoral, que é um ato errado, naquele momento ele vive uma ruptura dessa identidade dele e desse núcleo familiar, uma ruptura interna muito grande, porque naquele momento, como ele ainda tem uma mente muito dual, e foi a mentalidade ensinada para ele, naquele momento ele entende que ele faz parte das pessoas ruins. Ele entende que, eu tenho mal em mim, eu sou uma pessoa má. E porque não existe espaço para o que não é correto dentro da casa dele, naquele momento ele também começa a sentir a necessidade de ter segredos em relação à família. E ele começa a esconder esse lado dele que ele considera imoral. Então é que esse primeiro momento, assim, de uma criança lidando com o mal, digamos assim, e
começando a sentir que ela tem que ter uma vida dupla, assim. E ele começa a se sentir muito angustiado com essa nova percepção de si, porque ele sempre se identificou muito com essa imagem de uma pessoa correta, ideal e tudo mais. E então, ali no começo da pré-adolescência, o Sinclair tá nesse momento, assim, se sentindo muito perdido, sem identidade, sem apoio, porque ele não tem ninguém para quem abrir o coração e contar o que ele fez e contar o que tá acontecendo na vida dele, que ele é super atormentado por um outro guri e tal, e muito solitário. E nesse momento da vida dele, surge no colégio um novo colega, que é o Max Damian, que, assim, é um personagem incrível, daria pra falar muitas coisas sobre ele. Mas o que é as primeiras impressões, assim, que o Sinclair tem desse menino? Ele é alguém que, apesar de ser só 1 ano mais velho, eu acho, que o Sinclair, ou por aí, ele é alguém que passa, assim, uma atmosfera de maturidade, de segurança, de força, de originalidade, assim, e ele tem uma presença que impacta muito todo mundo. E todo mundo, assim, tem uma certa admiração por ele, mas também um certo receio, ninguém se aproxima muito. E, enfim, e o Sinclair, ele fica meio intrigado, mas ele tem medo de conhecer esse menino novo, não entende muito bem e tal. E a primeira interação deles é muito, muito massa, porque, sem revelar muito, o Damian compartilha com o Sinclair a interpretação que ele fez da história de Caim e Abel. E ali, o Sinclair é o primeiro contato que ele tem com essa pessoa que questiona o que é dado. O Damian, ele analisa tudo que ele encontra através da sua ótica, e ele é a primeira pessoa que traz para o Sinclair essa ideia do e se a pessoa que todo mundo diz que é o bonzinho, na verdade, não é a pessoa boa da história? E se a pessoa considerada como a vilã talvez seja a pessoa que está agindo da maneira correta? E se a maioria das pessoas estão erradas? Então, de certa forma, ele é uma pessoa que começa a estimular o Sinclair a questionar essas verdades dadas do mundo, né? E a começar a formar um senso crítico e começar a ouvir mais as suas próprias percepções e ter um pouco mais de autonomia intelectual. Então, enfim, ali começa essa amizade e tudo mais, a história vai seguindo e outras coisas vão acontecendo. Ali parece que uma semente foi plantada, assim, né, dessas interações. Ele começa também a questionar essa questão tão dual que é a mentalidade que o Sinclair aprendeu desde cedo, que era o que fazia ele sofrer tanto, nessa ideia de eu sou ruim, as pessoas boas são outra coisa e tudo mais. A partir daí, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai ter outros guias, ele vai ter momentos em que ele vai se sentir muito solitário, ele vai ter momentos de muita tristeza, de muita melancolia. E, inclusive, no meio dessa jornada dele, ele também tem um momento em que ele começa a fazer o que tá todo mundo fazendo e ele abandona esses pensamentos que ele tinha com o Damian, se perde ali, fica todo infeliz, assim. Vai acontecendo muitas coisas. Mas, no fundo, o que a gente tá enxergando é essa jornada de despertar do Sinclair em relação à sua essência, em relação ao seu ser. Então o Damian e a mãe dele, que também é um personagem super importante na história, são pessoas que têm uma conexão muito profunda com a sua própria intuição, têm uma força interior muito grande, que é tão grande que inclusive se nota, influencia e pode ser direcionada a outras pessoas, e que sempre trazem com eles muito forte essa ideia de experienciar as verdades, buscar as suas verdades e tentar construir o seu caminho e as suas opiniões baseadas na sua experiência, de ser uma pessoa com mais convicção do que acredita, que é o que eles chamam as pessoas marcadas com a marca de Caim. Tem uma simbologia super bonita que aparece também. E por mais que o Sinclair ele se afaste do Damian por um período, essa semente do seguir sua intuição, as suas impressões e tentar estar o mais espontâneo, mais natural no mundo, por mais que ele esteja longe deles em alguns momentos e tenha outras influências, aquilo marca ele muito forte. Então a gente também vai vendo essa jornada de fortalecimento dessas crenças que ele vai construindo. Outra história muito forte que surge, além da história de Caim e Abel, que também é bem simbólica, é o deus Abraxas, que é um deus da antiguidade, que tentaram esconder um pouco a existência dele, e ele ficou um pouco associado às sociedades mais secretas durante um tempo, e que basicamente é um deus que demonstra a possibilidade da união de dualidade
dualidades. Então, ele é um Deus que, ao mesmo tempo, é o Deus da bondade, como é o Deus da maldade. O mesmo Deus que representa o amor ou o ódio. O mesmo Deus que representa diferentes faces do mundo. Ele mostra essa integração e essa ideia do uno e o quanto tudo é tudo ao mesmo tempo, né? Em vários momentos, né, eles falam, é o Deus que eles seguem, eles assumem para ser o Deus deles, porque é esse Deus do dual, é esse Deus da complexidade. Ele é um Deus que enxerga, permite e aceita a complexidade do mundo. Mas o que ficou mais forte para mim, os principais ensinamentos que o Sinclair tem, é a importância de ouvir e valorizar a nossa intuição, não ignorar o que o nosso interior está trazendo para nós, seja em um sonho, ou seja em vontades que tu não entende muito bem, porque tu sente que tu tem que ir naquele lugar, porque tu sente que tu tem que fazer aquilo. E uma coisa muito bonita do Sinclair é que, por mais que ele racionalmente questione muitas coisas, tenha muita dúvida e tenha muito medo de acreditar de fato e se abrir para esses conceitos no começo, e é aos poucos que ele vai enxergando, assim, experienciando essas verdades, ele sempre segue a intuição dele, na história inteira. E eu achei isso muito bonito. Tem vários momentos em que, sei lá, assim, ele sente que ele precisa desenhar algo, e ele nunca desenhou, não é uma coisa que ele faz. E por mais que ele não entenda porque ele tem que desenhar isso, e porque ele sente que ele gostaria de desenhar isso, ele vai lá e ele desenha. Não importa pra quê. E várias ações na história ele faz partindo dessa guiança interna, sem nenhuma expectativa e sem nenhuma justificativa. Ele respeita muito as intuições dele. E assim, a intuição dele guia ele para onde ele tem que ir. E guia ele para as pessoas que ele tem que conhecer e para as coisas que precisam acontecer para o desenvolvimento dele. Vai ficando claro a importância da gente ouvir a nós mesmos e da gente seguir a nossa sabedoria interna. Nós temos todas as respostas que nós precisamos e que mais importante do que ler todos os livros do mundo e conhecer todos os filósofos e saber tudo de tudo é tu conhecer a ti mesmo. Isso fica muito claro, assim, na história inteira, em diversos momentos, essa busca por conhecer a si e validar as tuas percepções, valorizar o que tu sente em relação às coisas, questionar verdades que vêm de fora, mesmo que sejam de pensadores eruditos, muito estabelecidos e tudo mais, e o quanto realmente as respostas que tu precisa vão estar dentro de ti. Por mais que seja legal explorar e tudo mais, tudo que tu precisa tá dentro de ti. E isso fica muito claro, principalmente na interação dele, né, com o músico, que é uma das pessoas que também, eu chamo de músico, mas aquele meio padre, assim, que também guia ele, mas que eu sinto que tá muito preso ali na câmara do conhecimento, assim. Ele vai passando por esses diferentes estágios, assim, de aprendizagem, e por mais que alguns possam até parecer um pouco um retrocesso, tipo quando ele começa a fazer o que tá todo mundo fazendo, tudo é necessário, tudo ensina algo pra ele, tudo vai aproximando ele mais dessa sabedoria. E é uma história de despertar maravilhosa, de construção de caminho maravilhosa, e que eu achei muito bonita também, porque mostra todos os sofrimentos dessa jornada. Então não é tipo assim, o Sinclair tá lá perdido na vida, daí ele conhece o Damien, daí fica tudo maravilhoso e o Damien ensina tudo pra ele. É um processo de anos, é um processo que tem vários momentos de sofrimento, de isolamento, de dúvida. Tem momentos que parece que, retrocedi, mas não. Então, assim, é uma jornada que não é fácil, mas é uma jornada que, no momento em que alguns véus vão caindo e no momento em que ele desperta para algumas coisas, deixa de ser uma opção, é mais forte que ele, essa busca pela verdade, essa busca pela autenticidade e por si mesmo, assim, essa busca por conhecer a si mesmo, que é a missão de cada um nessa vida, assim. Então, no final dessa história, ele tá num lugar, num nível de percepção e de ampliação de consciência muito à frente da maioria das pessoas. Não é a história de um adolescente, tipo, normal. Uma história linda de ampliação de consciência. Cara, enfim, daria pra falar muitas coisas, porque realmente foi um livro que eu achei muito marcante. Eu me identifiquei muito, muito, muito com o Sinclair. Não na super ampliação de consciência, mas nos sofrimentos que ele sente ali no começo da pré-adolescência e em vários sofrimentos que ele tem tentando encontrar o seu caminho, e essa necessidade visceral de buscar algo diferente, de entender que aquilo não é o que alimenta a alma dele e de ter a coragem de ir atrás do que faz sentido pra ele. E eu achei um livro realmente muito maravilhoso, que me deu uma força, sabe? Uma força de seguir teu caminho e acreditar em si, se conectar consigo e olhar pra dentro, assim. Mas é isso. Damien, esse livro
livro maravilhoso de uma pessoa conhecendo a si mesma e tendo coragem de ir contra a massa e contra a corrente e buscar o seu próprio caminho no mundo.